Capítulo 830. Por mais que muitos venham, vou receber todos. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. Não havia mais mesa no salão. Quase todos os artistas marciais se levantaram de uma só vez. Os jovens artistas marciais do reino divino de Azura olhavam para Li Ming, suas gargantas se contorcendo. Até mesmo o grande emissário demoníaco e o grande discípulo de Situa Otian tinham expressões estranhas em seus rostos. Este Li Ming era simplesmente muito bizarro. Um artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo tinha realmente sido capaz de resistir ao poder de um imperador divino. A verdade é que eles não sabiam que a projeção do espírito de batalha de Situbunan havia sido destruída por Li Ming. Situbunan definitivamente não tornaria tal assunto vergonhoso e embaraçoso público para os juniores. Se eles soubessem disso, certamente não se surpreenderiam com o que aconteceu agora. Patriarca Shibai, você realmente quer isso? Situa Otian se levantou e Situa Oxi seguiu depois. Neste momento, o velho mascarado sentado no canto também se levantou. Ao se levantar, inúmeros símbolos vagos e indistintos começaram a encher todo o grande salão. Uma energia vasta e potente exalava desses símbolos, como se todo o grande salão estivesse vivo. Este era um sinal para que a formação da matriz do coração do reino fosse ativada em breve. Situa Otian era normalmente assertivo e dominante em suas ações, mas até mesmo ele sabia que lutar agora era a pior decisão a tomar. Ele e Situa Oxi não teriam problemas. No máximo, eles perderiam um pouco de sangue e verdadeira essência. Mas quanto aos juniores atrás dele, os grandes sucessores, os príncipes, bem como seu discípulo mais velho, o grande emissário demoníaco e os dois eruditos imperiais, todos eles morreriam aqui. Esta não era uma perda que o reino divino de Azura seria capaz de suportar. Antes deste momento, Situa Otian nunca imaginou que tal situação fosse possível, caso contrário ele não teria liderado esses juniores até ali. Shibai, você realmente planeja criar uma guerra com meu reino divino de Azura por Lilanjan? Situa Otian falou como uma transmissão de som de verdadeira essência. Pelo que sei, ele não é um membro do seu clã abandonado por Deus. Você sabe o preço de começar uma guerra? Claro que sei. Shibai respondeu calmamente, como se o clã abandonado por Deus não se importasse com nada. Entregue a Lilanjan para mim e o meu reino divino de Azura prometerá dar a você 1 milhão de pedras de essência espiritual, além de 2 caroços do pêssego de 10.000 anos. Um caroço do pêssego de 10.000 anos era um tesouro celestial que estendia a vida de alguém ainda mais valioso do que a pílula celestial de concessão da vida. A pílula celestial de concessão da vida só era útil para as potências nas etapas da destruição da vida, mas o caroço do pêssego de 10.000 anos foi realmente efetivo para as potências no reino mar divino. Este era o maior tesouro celestial que o reino divino Azura poderia fornecer para mover os corações das potências do reino mar divino. No entanto, Situa Otian nunca pensou que Shibai apenas sorrisse e dissesse, sinto muito, mas por causa da maldição na linhagem do meu clã abandonado por Deus, já é o suficiente queimar um incenso caro se conseguirmos viver nossa vida natural e manter a expectativa de vida. Assim, um caroço do pêssego de 10.000 anos é inútil para nós. Então o que você quer? Exigiu Situa Otian, sua expressão ficando feia. Shibai ponderou por um momento. Ele disse, se você de boa vontade me entregar o trono do reino divino de Azura, assim como 1 ou 2 dúzias de pedras de essência espiritual, eu acho que posso ser capaz de considerar isso. Você está cortejando a morte. Você quer lutar. Shibai disse sem medo. Você. Situa Otian se enfureceu com raiva. Durante todo esse tempo, ele supunha que o clã abandonado por Deus jamais ousaria travar uma guerra com o reino divino de Azura. Se o sangue fosse realmente derramado, então, embora o fato que o reino divino de Azura conseguiria eliminar o clã abandonado por Deus, o preço que eles teriam que pagar por isso era grande demais. Este reino dimensional estava coberto com camadas sobre camadas de formações de matriz e também era facilmente defensável. Se eles quisessem atacá-lo, provavelmente precisariam pagar o dobro do preço. Perder 4 ou 5 potências do reino mar divino em troca de aniquilar o clã abandonado por Deus, isso simplesmente não valia a pena.
A força nacional do reino divino de Azura estava longe de ser comparável com o reino divino da Forja Sublime e o reino divino das 9 fornalhas. Se eles perdessem metade de sua força, então a posição do reino divino de Azura no mundo se tornaria muito menos estável. Afinal, havia uma enorme quantidade de recursos mantidos dentro de suas fronteiras. Eles tinham um valioso reino dimensional, Jade Muling e todos os tipos de minérios e tesouros. Embora seus recursos fossem inferiores aos do reino divino da Forja Sublime e do reino divino das 9 fornalhas, eles ainda tinham materiais celestiais raros como o caroço do pêssego de 10.000 anos. Seria impossível defender recursos tão abundantes em um território tão amplo se eles não pudessem se firmar com uma posição de força absoluta. Shibai, eu não consigo entender por que você formaria tal ódio com o meu reino divino de Azura por um mero estranho. O tom de Tuaotian suavizou-se um pouco. Ainda assim, deixar Li Ming escapar ainda era impossível. Ah, isso é porque eu aprecio muito o talento do pequeno irmão Lin aqui. Eu quero ajudar a treiná-lo. Não é razão suficiente? Shibai não mencionou as questões relativas ao Imperador Ao. Caso contrário, se a espada branca de Argentor fosse adicionada a todos os outros segredos no corpo de Li Ming, então isso realmente faria com que vários grandes poderes unissem forças e atacassem o clã abandonado por Deus. Mesmo com a origem e legado do clã abandonado por Deus, eles absolutamente não seriam capazes de resistir a isso. No entanto, apenas a única razão de apreciar o talento de Li Ming também não era mentira. Shibai realmente viu o potencial dentro de Li Ming. Se ele pudesse ajudar na criação de tal poder, então seria inimaginavelmente benéfico para o clã abandonado por Deus. A atmosfera tensa no grande salão havia chegado a um impasse. Nenhum dos lados queria começar uma luta, mas o Tuaotian também não podia desistir. Aotian, não podemos permitir que este pequeno animal cresça livremente aqui. Esta pequena fera é astuta. Se ele conseguiu matar nosso erudito imperial do reino divino de Azura, bem como 3 emissários demoníacos, então o que aconteceria se ele atingisse a destruição da vida? Tuaotian se lembrou ao ver Tuaotian começando a recuar. De fato, desconsiderando os segredos e tesouros que Li Ming possuía, apenas o potencial que ele carregava dentro dele era o suficiente para que o reino divino de Azura viesse atrás dele. Se eles não aproveitassem a chance de destruí-lo antes que ele crescesse, então não haveria fim para seus problemas no futuro. Você continua dizendo que sou o culpado de matar aquela velha chamada Bihuil, mas se não fosse por eles me perseguirem, porque eu os mataria. Além disso, o 3º e o 4º emissário demoníaco morreram no Pântano Negro de 8.000 milhas. Suas mortes não tiveram nada a ver comigo. Quanto a Bihuil e o 2º emissário demoníaco, eu acabei matando eles, então como você pode dizer que planejei a morte deles? Ah! Sozinho, você acha que conseguiria matar o erudito imperial e o 2º emissário demoníaco sem armadilhas? Não me faça rir. Aquele que falou era o erudito imperial que parecia um garotinho. Ele havia perseguido Li Ming com Bihuil. Seus lábios eram vermelhos e seus dentes eram brancos. Com suas pequenas roupas vermelhas e as tranças pendendo de seu rosto, ele simplesmente parecia uma criança de 7 ou 8 anos. Os artistas marciais do caminho demoníaco usualmente estudavam métodos peculiares de cultivo e havia alguns como Bihuil, esse garotinho vestido de vermelho, ou zumbi que teriam seus corpos influenciados por eles. Eles podiam parecer velhos demais, jovens demais ou até mesmo desumanos. Sua pequena fera, se você tiver coragem, venha e lute comigo em uma luta justa. Minha classificação no mandato do céu é semelhante à da erudita imperial Bihuil. Se você puder bloquear 10 dos meus movimentos sem correr, então vou acreditar em você. As palavras do garotinho vestido de vermelho estavam cheias de provocação. Como ele viu que a situação atual não era muito boa, ele decidiu agitar Li Ming e desafiá-lo em uma partida justa. Dessa forma, nem mesmo Shibai poderia se intrometer. Ele estava bem ciente de que a força de Li Ming estava no máximo entre 250 e 280 lugar no mandato do céu. Muito menos 10 movimentos, ele provavelmente não seria capaz de bloquear 3 movimentos.
Lin Ming olhou para aquele garotinho vestido de vermelho e desconsiderou suas palavras. Em vez disso, ele sorriu e disse: pequena criança bonitinha, qual é o seu nome? Você. O garotinho vestido de vermelho encarou Lin Ming. Ele caiu em depravação enquanto cultivava suas artes demoníacas do Sansara, e quanto mais ele praticava, mais jovem se tornava sua aparência. Agora, ele acabou ficando assim. Uma vez ele consumiu um pouco de seu cultivo para reverter sua aparência, mas não foram nem mesmo algumas dúzias de anos antes que ele voltasse a esse estado. Agora, ele só poderia permanecer assim. O que ele mais detestava era que zombassem de sua aparência. Shibai riu alto: pequeno irmão Lin, você brinca demais. Esta pequena criança gordinha vestida de vermelho já tem mais de 1500 anos. Enquanto Shibai dizia as palavras pequena criança gordinha vestida de vermelho, a expressão do garotinho vestido de vermelho ficou azul. Ele não se atrevia a zombar de alguém como Shibai. Em vez disso, ele só podia implacavelmente encarar Lin Ming e cerrar os dentes, dizendo: Lin Lanja, você se atreve a lutar comigo? Eu considerarei como sua vitória se você puder receber 10 dos meus movimentos. Lutar com você? Você não acha que está sendo um pouco sem vergonha aqui? Você já tem mais de 1500 anos e seu cultivo está na sexta etapa da destruição da vida. Comparado a você, minha idade nem é considerada insignificante. E você realmente quer me desafiar para uma partida? Você está se tornando cada vez mais uma criança. Se você tiver a habilidade, suprima seu limite para o reino núcleo rotativo e depois lute comigo. Eu vou te acompanhar. Se você puder receber até um único dos meus movimentos, então considerarei que você ganhou. Lin Ming estava simplesmente pouco inclinado a se preocupar com ele. Durante sua batalha com Bihuil, ele havia vencido, mas isso foi contra uma Bihuil gravemente ferida que estava no final de sua vida, e ele até pediu emprestado o apoio do Relâmpago Dourado Carmesim para fazer isso, usando o elemento de surpresa para mal a superar. Foi assim que as coisas aconteceram. Lin Ming tinha sido gravemente ferido até o ponto de vomitar sangue e seus órgãos serem danificados. Felizmente, ele tinha uma força vital tenaz, seu corpo era tão duro quanto um tesouro de grau celestial e ele até mesmo tinha a armadura do Imperador Demônio protegendo-o. Se ele fosse lutar com esse garotinho vestido de vermelho, esqueça bloquear de 10 movimentos, ele não seria capaz de escapar. Um mestre classificado entre os 50 melhores no mandato do céu não era uma piada. O cultivo também faz parte da força. Por que eu deveria suprimir minha força? O garotinho vestido de vermelho disse. Suprimindo o seu limite para lutar com Lin Ming. Ridículo. Lin Ming era um talento monstruoso que usara seu cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo para ficar entre as 300 melhores posições do mandato do céu. Muito menos suprimir todos até o nível avançado do reino núcleo rotativo, ele podia até suprimir todos os mestres na segunda e terceira etapa da destruição da vida. Lutar contra ele com um cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo era simplesmente suicídio. O garotinho vestido de vermelho certamente não faria algo tão estúpido. Lin Ming disse: já que você não quer suprimir seu cultivo, espere eu avançar para as etapas da destruição da vida e nós lutaremos novamente. Quando essa hora chegar, todos os artistas marciais na destruição da vida do seu reino divino de Azura podem vir. Não importa qual seja a etapa ou a classificação deles, por mais que muitos venham, eu vou receber todos. O quê? As palavras de Lin Ming chocaram todos ao seu redor. Não importava qual etapa ou qual classificação eles estivessem, por mais que muitos fossem, ele receberia todos. Em particular, os 2 eruditos imperiais do reino divino de Azura, o grande emissário demoníaco e até mesmo o discípulo mais velho de Situa Otia. Todos eles eram artistas marciais na sexta etapa da destruição da vida. Esse era o grau que Lin Ming estava falando com total desdém. Isso era muita insolência. Você disse que enquanto eles forem potências nas etapas da destruição da vida do meu reino divino de Azura, não importa qual seja o seu cultivo, eles podem desafiá-lo.
Não importa qual seja a sua classificação no mandato do céu ou quantos artistas marciais o desafiem, ou mesmo que eles o envolvam em uma batalha contínua. O discípulo mais velho de Situa Tian subitamente deu um passo à frente, com os olhos brilhando enquanto olhava para Li Ming. Sim. Li Ming disse levemente, completamente destemido. Parecia que ele havia feito essa promessa impulsivamente, mas ele não tinha outra escolha. Ele podia ver que, embora Shibai fosse forte, a verdade era que ele estava sob uma considerável pressão. O reino divino de Azura nunca iria deixá-lo ir. Ele já era uma ameaça muito perigosa para eles. Se eles fossem libertá-lo, eles não acabariam com os seus futuros problemas. Se eles realmente lutassem até o fim, o reino divino Azura usaria todos os tipos de métodos. Eles poderiam oferecer uma recompensa muito alta ou até inventar um boato de que ele tinha algum tipo de segredo capaz de sacudir os céus e usar esses métodos para encontrar vários aliados antes de finalmente atacar o clã abandonado por Deus. O clã abandonado por Deus estava escondido em seu mundo isolado durante todo o ano. Eles não tinham aliados e só podiam lutar sozinhos. Li Ming também não tinha muita ajuda do seu lado. Ele não esperava que um príncipe playboy como Li Feng fosse capaz de convencer o reino divino das 7 estrelas a lutar ao seu lado. Se isto continuasse, então o clã abandonado por Deus seria arruinado por causa dele. Li Ming não queria ver isso acontecer. Assim, ele só poderia mudar a pressão e dar ao reino divino de Azura uma direção para apontar para ele em vez de agir por desespero. Isso também lhe daria um período de tempo.